Nada melhor do que um episódio sobre organização no início do ano para alinhar todas as expectativas com o planejamento, não é mesmo? Eu sou a Nai. E eu sou a Nath e esse é o Nanas Podcast. E hoje nós vamos falar sobre organização sem neura, que é basicamente, como a gente pode se organizar e se planejar, mas sem ficar com aquela ansiedade, aquele desespero, porque eu sei que também tem muita gente, eu falo por mim, que coloca 1000 tarefas lá no dia ou faz algum planejamento, às vezes elaborado demais, e acaba depois ficando ansiosa porque tá com aquele monte de coisa ali que precisa terminar. Então, a ideia é fazer um episódio para a gente conseguir ter um planejamento, uma organização, mas sem tanta neurose, né? Sim. Eu acho que isso é importante também, que a gente precisa se planejar e se organizar justamente para o contrário, para a gente ficar mais tranquila e não ansiosa, né? Uhum. E aí, a primeira pergunta que eu queria fazer é: qual a diferença de organização para planejamento? Porque eu acho que muita gente confunde isso. Sim, com certeza. Organização não é planejamento. E, na verdade, a organização está dentro do processo de planejamento, mas às vezes a gente confunde e acha que só fazer um detalhe da organização já está planejando a vida toda. A organização é o método, é o que você faz agora. É ir ali e organizar a mesa de trabalho, pensar na sua agenda, o que você vai fazer hoje, organizar suas tarefas. É uma coisa mais micro e que só depende de você, mas que pode ter influência de outras pessoas. Se alguém te pedir para fazer algo no trabalho, ou na família, ou algum imprevisto acontecer na casa, esse é o nível de organização. Agora, o planejamento já é uma coisa mais ampla, é a estratégia. É o que você vai fazer para alcançar seus objetivos de vida, principalmente. Ou seus objetivos com uma coisa específica. Dentro do meu trabalho, dentro da minha carreira, na minha área de trabalho, o meu objetivo é chegar nesse lugar, ter esse cargo, ou passar nesse concurso, enfim. Então, tudo que você fizer em relação a alcançar esse objetivo precisa de um planejamento. Então, o planejamento é estratégia e a organização é um método de fazer hoje algumas coisas que você vai precisar e que vão contribuir para que você alcance os seus objetivos do planejamento. Muito bom. Adorei o resumo, assim, do que é o quê, né? Porque eu acho que ainda fica muito essa confusão, assim, ainda mais que hoje em dia a gente vê muita gente falando também sobre esses assuntos e acaba que eu acho que às vezes fica meio enrolado uma coisa na outra, né? E, inclusive, eu também tinha muito essa dificuldade, assim, tanto é que a gente às vezes, eu, por exemplo, tinha dificuldade com coisas simples, tipo, eu aprendi a usar a agenda ano passado com você, que eu meio que misturava tudo, né? Eu vou colocar todas as tarefas na agenda, tipo, né? Nada a ver, não é isso. E eu acho que é sobre isso, e tá tudo bem. Eu acho que é meio isso aí, que a gente acaba misturando uma coisa na outra e né, no final a gente acaba ficando mais ansiosa do que ajudando. Porque são coisas que estão... Porque como a organização contribui para o planejamento, são coisas muito parecidas ali, a gente acaba realmente confundindo. E ainda tem uma outra coisa para bagunçar na cabeça da gente, que é organizar não é arrumar. E aí, qual é essa diferença também? Então, organizar, você está fazendo isso conscientemente para, como eu falei, eu vou colocar as coisas da minha mesa aqui em cada lugar. Eu sei por que o meu caderno está aqui, porque o computador, tudo tem uma função. Aí a gente pensa em, eu vou arrumar, você vai arrumar a casa. Aí você organizou a casa, colocou tudo no seu lugar, limpou. Mas tem coisa que está na sua casa, que está no lugar arrumadinho, certinho, mas você nem sabe por que aquilo existe, por que aquilo está ali. Às vezes tem muita tralha, que você só está
arrumando, organizando de uma certa forma, colocando lá no lugar, que arrumar é só colocar no lugar certo, né? Colocar lá bonitinho, sem bagunça. Mas não necessariamente você sabe o porquê daquilo existir, se aquilo vai ter uma função na sua vida, se existem coisas dentro do seu armário que estão ali só acumulando poeira, se existem coisas que você... Então, organizar, nesse caso, seria você ir lá e pensar o que eu vou colocar aqui nesse espaço do armário para facilitar a minha vida. Então, aqui eu vou colocar as coisas. Isso é organizar. Arrumar é só colocar no lugar, tipo, não ter bagunça. Entende? Quando você coloca um pouquinho mais de consciência nisso, né? Consciência e pensa no que aquilo vai te trazer de funcionalidade na sua vida, você está organizando. É uma coisa que, como eu falei, são limiares, a gente não precisa falar muito sobre isso. Mas Não, mas eu entendi. Um salzinho. Agora eu entendi. Tá. E como assim, como a gente pode exatamente fazer um planejamento? Você acha que consegue, assim, falar mais ou menos as etapas, né, por aqui pelo podcast? Porque podcast não é, né, gente? A gente já falou sobre isso, não é uma aula, é uma conversa, um formato de conversa, então, né, formato de áudio. Tem coisas que precisa de workshop, aula, inclusive, vai lá no canal da Nike, tem muito conteúdo sobre isso. A gente aproveita e faz um merchan. Mas aqui para, né, a gente ouvir, conversar sobre, é uma coisa realmente mais fluida. Tá, então vamos lá. Todo planejamento faz parte de uma coisa, de uma visão maior. Então, eu quero me planejar para qualquer coisa. Hoje, vamos dizer que eu quero me planejar para fazer uma viagem sexta-feira. Hoje é quarta-feira. Estamos gravando quarta. É um tipo de planejamento. Mas por que eu quero viajar na quarta-feira? E por que eu posso viajar na quarta-feira? E o que eu vou precisar fazer, me organizar daqui até lá e planejar depois da semana, né? Depois da sexta, quando eu voltar. Enfim, tudo o que vai ter de consequência por eu não estar, por exemplo, trabalhando na sexta-feira. O que eu vou precisar fazer depois? Tudo isso é planejamento. Mas por que tudo isso está relacionado? Porque é o planejamento da minha vida, que tem várias áreas, que eu tenho várias áreas de atenção, de foco, responsabilidade, que se relacionam e que influenciam no meu bem-estar, no meu tempo, na minha qualidade de vida, na minha saúde, no dinheiro que eu vou ter, enfim. Então, todo o planejamento faz parte de algo maior que, no fim das contas, é a nossa vida. Então, a gente pode começar planejando o dia, como pode também começar planejando os seus 60 anos. Brincadeira. Daqui a 10 anos, fazendo aquela análise e a definição dos objetivos de curto, médio e longo prazo. Curto, 2 anos, médio, 5 anos e longo prazo, ao contrário, pessoal. Eu falei certo? Curto, 2 anos, médio, 5 anos e longo, 10 anos. Então, para você pensar isso, dos seus objetivos, aí você vai pensar o que você quer realizar, o que você quer experienciar, o que você quer viver, quem você quer ser daqui a 10 anos, as coisas que você quer comprar, né, os bens que você quer ter, ou o que você quer proporcionar para as pessoas que você ama. Nesse intervalo, pode pensar mais do que 10 anos? Pode, caso queira. Se não, já é um horizonte bem bom, 10 anos, porque também é muito tempo e quanto mais longe, mais difícil da gente conseguir pensar de uma forma concreta. Mas por que a gente planeja também? Para que hoje eu consiga fazer coisinhas que vão contribuir para que eu alcance o meu objetivo de longo prazo, que seja, por exemplo, comprar uma casa. Eu preciso comprar uma casa daqui, preciso, não quero. Então, eu vou ver valor, local, cidade, condições. E o que eu estou fazendo hoje para que pode contribuir para que eu alcance esse objetivo? Meu trabalho hoje é o quê? Eu estou ganhando de uma forma que eu possa tirar um dinheiro para investir, para que esse investimento contribua para esse meu sonho? Se não, de que forma eu posso me planejar, reorganizar a minha rotina, incluir alguma coisa nessa rotina, para que eu consiga fazer uma renda para fazer esse investimento, ou reduzir custo, reduzir gasto.
Enfim, cada coisa está relacionada à outra. Então, pensou nos objetivos da vida dessa forma, não precisa ter todos, não precisa ter um de curto, médio e longo prazo, mas caso tenha e caso consiga, é legal pensar assim. Não significa que eles vão ter relação entre si, mas eu posso ter um objetivo de 2 anos, que seja mudar de emprego, que vai contribuir para o meu objetivo de 10 anos de comprar uma casa. E vindo de lá para cá, eu consigo pensar no meu ano de 2022, por exemplo. O que é que eu vou fazer esse ano para juntar X dinheiros que vão contribuir para esse meu objetivo de longo prazo lá de adquirir esse bem. E aí, depois eu posso pensar no trimestre, no mês, na semana, no dia. Então, sempre planejando relacionado aos nossos objetivos, e a gente vai ter a meta. Quais são as metas desse ano? Quais são as metas desse trimestre? Quais são as metas desse mês? Qual é a meta dessa semana? E a partir disso também a gente vai definindo as nossas prioridades. Qual é a minha prioridade nessa semana para eu conseguir atingir essa meta que eu defini que vai ser a meta da semana? E aí a gente vai se planejando a partir de objetivos, na verdade, áreas da vida, objetivos, as metas e as nossas prioridades. Eu acho que você falando assim, né, a gente consegue ter uma percepção de como que o planejamento é importante e a gente negligencia, muitas das vezes, criando uma desculpa para nós mesmos, tipo assim, não, eu não vou, não, né, a vida não é assim, não acontece do jeito que a gente acha que vai acontecer, não acontece do jeito planejado, e acaba fazendo aquela coisa do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, só que aí chega lá na frente e começa aquela reclamação que a gente escuta muito. Porque parece que minha vida, nada que eu pensei que eu teria, eu não consegui, minha vida não vai para frente, eu não consigo fazer as coisas, parece que tudo para mim dá errado, não, né, esse tipo de coisa. Tudo bem, a gente sabe que várias coisas influenciam nisso, não é só querer e poder, que eu acho que também tem que pensar nesse discurso no meio disso aí, mas também eu acho que a gente tem sim que pensar nesse planejamento, mesmo que, com certeza, no meio do percurso alguma coisa mude, a gente tem que pensar para conseguir, de alguma forma, não só ter uma vida assim baseada em né, minha vida está acontecendo ali, mas parece que eu não faço nada que eu realmente pensei para mim, nada do que eu almejei, nenhum objetivo. Assim, o que eu faço assim no meu dia a dia que realmente eu queria que aquilo ali contribui para o meu eu do futuro, para uma coisa que eu realmente almejo, assim, que eu, nossa, desejei na minha vida. Sei lá, de repente, com 30 anos eu quero ter tanto de dinheiro guardado. E daí você também não pega e não pensa em nada disso, falando financeiramente, porque acaba que o planejamento também, né, mistura tudo, muito do financeiro também com as outras áreas da vida. Mas não só isso. Eu quero ser uma pessoa mais saudável, ou eu quero ser uma pessoa que tem um corpo considerado sarado. Mas aí o que você faz no seu dia a dia para alcançar isso? Você consegue se planejar e se organizar para ter realmente, para que você consiga chegar nesse seu objetivo? Não que a vida precise ser toda assim, né? Mas eu acho que são coisas que a gente tem que pensar e que são importantes também para não chegar lá na frente e ficar tão frustrado, sabe? E também não esquecer que nós temos sonhos, eu acho que a gente tem que ter esses sonhos, senão, sim, a vida perde total sentido, né? Qual o sentido da vida? Vivendo? Exatamente. Se você não tiver alguma coisa que te motive, né? Eu acho. Sim. Fica sem sentido. Mesmo que seja, tipo, não precisa ser só você. Pode ser ajudar a família, pode ser várias coisas. Pode ser coisas que não estão necessariamente, eu quero ser tal coisa. Mas, tem alguma coisa que te motiva a acordar todo dia, senão a gente vai ficar todo, né? Senão todo mundo estaria depressivo. Na cama, sem ter uma energia para levantar, vai dizer, hoje eu vou fazer isso porque eu quero alcançar isso na minha vida.
Eu penso dessa forma também. Eu quero ser uma pessoa melhor. Se a pessoa tem algum envolvimento religioso, sei lá, e eu quero chegar, quero ajudar mais pessoas, né? Sei lá, qualquer outra coisa, não precisa ser só relacionado a finanças, né? Ou ao profissional. Pode ser Sim, várias outras áreas da vida. sim, sim, sim. E você falando, eu me lembrei que a gente, a gente cai muito nessa de, não vou planejar porque as coisas não vão dar certo. Começa a pensar em um monte de coisa que se limita e não planeja. E aí depois fica nessa de, a vida não tá indo para frente. Porque as imprevistos vão acontecer e aí não vai adiantar nada. Realmente não vai adiantar nada se você não quiser. A Sim, vida vai acontecer, os imprevistos vão acontecer, mas se a gente começar não, se a gente só viver nesse nível, nós vamos viver sempre à mercê do outro, à mercê do tempo do outro, da demanda dos outros. E isso sem uma motivação. Vou acordar hoje porque eu tenho que ir para o trabalho, porque eu tenho que ganhar dinheiro para pagar as minhas contas, e aí você depende do quê? Do que o seu chefe vai mandar você fazer, das demandas que vão ter lá, enfim, e aí sempre é o outro. Aí, se alguma coisa der errado na vida também, a culpa é do outro. Se você não sim. for, enfim, independente do. Vamos aqui esquecer contextos, mas se você não for, não alcançar aquele aumento, a culpa é do chefe que não te quer ingrato. A gente sabe que várias coisas podem acontecer. Mas se você também não tiver uma motivação para, eu vou melhorar porque eu quero alcançar isso, porque eu quero comprar tal coisa, porque eu quero oferecer tal coisa para minha mãe, para minha família, para minha comunidade, ou porque eu quero ter daqui a X meses um tempinho para poder participar daquele projeto da igreja, daquele projeto social. Então, assim, senão a gente sempre vai ficar na vida e aí perdido. E aí não descansa, ou então só descansa porque, ai meu Deus, chega sexta-feira, porque sexta-feira vai fazer e acontecer, e aí segunda, que ruim que segunda-feira de novo. O Então, looping. looping, exatamente. E aí outra coisa que você falou também muito importante sobre a questão dos contextos, né? Ninguém tem a mesma vida, a gente sabe que não depende só de nós, não é só se esforçar, não tem essa. Aqui a gente não tem essa história. Então, só que independente disso, independente de que a gente sabe que mulheres negras, pessoas pretas, tem vários outros contextos, independente disso, a gente não pode deixar de sonhar, a gente não pode deixar de. O nosso planejamento, principalmente a gente, não pode deixar o nosso planejamento na mão dos outros, porque isso já aconteceu durante muito tempo. Então, a gente tem que realmente nos empoderar e para a emancipação também, né? Para a gente conseguir realmente esses sonhos aí, que às vezes tem muito a ver com a nossa comunidade, muito a ver com a nossa família. E para a gente conseguir o mínimo que seja, que já vai ser grande coisa na vida de muitas pessoas. Com certeza. E outra coisa que eu também costumo falar no planejamento financeiro também, que né, o planejamento, ele existe para dar minimamente errado, mas só que a gente sabe que imprevistos vão acontecer no meio do caminho, inclusive a gente considera também esses imprevistos para tentar minimizar o máximo possível, né, de acontecimentos que possam dar errado. Mas a gente sabe que vai acontecer alguma coisa, entendeu? E a mesma coisa no planejamento pessoal, de modo geral, né? A gente muda, às vezes, o nosso pensamento, e aí, de repente, a gente pode, né, lá 10 anos atrás pensou em alguma coisa, mas aí a gente mudou, não quer mais aquilo, e várias outras coisas. Ou você precisou mudar de cidade, achou que nunca ia mudar, sei lá, várias coisas que podem acontecer. Mas assim, você tem ali minimamente planejado, sabe? Sim, Eu acho sim. que isso ajuda muito também para a gente ter. A gente não controla todos os fatores da vida, né? Então, a gente tem várias influências. Então, como você falou, tá no trabalho, e aí surge uma oportunidade muito boa de trabalhar em outro lugar,
ou uma oportunidade muito boa de estudar em outro lugar, e aí você quer agarrar essa oportunidade de todas as formas e a sua vida toda vai mudar, porque você vai precisar se mudar, você do contexto. Então, as coisas acontecem. Pode acontecer alguma coisa, né, a nível de saúde, de outras coisas assim. E a gente, mas o planejamento também é para isso. O planejamento é para ter um guia, para a gente saber o que precisa fazer hoje, amanhã, qual é a próxima coisa que você pretende fazer. Não que necessariamente vai acontecer, porque os imprevistos acontecem, mas se você tem aquela, vamos dizer assim, aquele mapa das próximas ações que você deseja fazer, de quais são as suas prioridades para esse mês, para esse ano, se algum imprevisto acontecer, fica muito mais fácil você olhar para aquilo ali que você fez no planejamento e falar, eu posso ajustar dessa forma. Eu posso reorganizar isso aqui, eu posso mudar minha rotina dessa forma, isso aqui pode sair, ou para isso aqui entrar, não preciso tanto dessa parte aqui. Então, fica muito mais fácil de você se reorganizar, se reencontrar ali dentro do que você já definiu que você queria fazer, para se acalmar, inclusive, quando essas coisas acontecerem. Fica ansiosa, fica não sei o que fazer. Não, você tem um plano. O plano era esse. Como é que você pode mudar diante disso que está acontecendo? Mesma coisa na semana, quando muitos imprevistos acontecem, você já planejou sua semana, você já sabe quais são suas tarefas, quais são suas prioridades, você já sabe quais os lugares que tem espaço, ou as coisas que você quer fazer, mas que você não tem que fazer. Então, fica muito mais fácil organizar as prioridades que não podem deixar de ser feitas naquela semana se algum imprevisto acontecer. Então, para tudo isso, o planejamento é muito bom e para uma vida tranquila, né? Para ter, assim, uma rotina, uma qualidade de vida melhor, não ficar só sobressaltada. Sentir que está melhorando, né? Uhum. Com certeza. E eu acho até também que ajuda para a gente ter sempre a visualização do que a gente sonha, do que a gente quer também realmente para a nossa vida. Porque eu acho que às vezes a gente, no automático, assim, vai vivendo um dia de cada vez mesmo. E quando vê, você está fazendo coisas que você nem queria tanto assim, ou está te deixando muito mais distante do que você pensava e almejava para a sua vida, do seu sonho realmente. Muitas das vezes nem tanto financeiro, mas em outras áreas, como a gente está deixando bem claro aqui, que não é só sobre finanças, né? É sobre planejamento pessoal de modo geral da vida, né? E então isso também eu acho que planejamento e ter tudo isso muito bem organizado ajuda a gente ter realmente essa visualização do que é importante para a gente, do que a gente quer para nossa vida, se a gente realmente está indo, né, pelo aquele caminho. Isso fez muita diferença para mim, principalmente quando eu fiz a mentoria com você, que muita coisa assim que eu pensava assim, não, sei lá, nem me liguei de pensar nisso, sabe? Naqueles exercícios de listar tudo, o que você quer em cada prazo e tudo mais, aquilo me ajudou muito realmente a ter essa visualização. E outra pergunta, o que você indica para conseguir fazer um planejamento sem ficar ansiosa em ter que realizá-lo milimetricamente como pensado, né, como planejado? Que eu acho que é o grande mistério e uma desculpa que muita gente usa, inclusive. É mais ou menos o que a gente já está falando, né? Acho que é meio isso, aceitar que as coisas vão acontecer. Aceitar não, ter isso em mente. Não tem como fazer um planejamento milimetricamente. Não tem como prever o que vai acontecer. Até o que vai acontecer com você, porque além de todas essas coisas externas, ainda tem o nosso emocional, nossa energia, que muda ao longo dos dias e ao longo do dia. Então, a nossa produtividade, o jeito que a gente vai existir, não é o mesmo todos os dias e ao longo do dia isso pode mudar também. Então, é ter muito em mente que a gente tem controle sobre algumas coisas e não tem controle sobre outras. E que vai ter momentos que vai ser simplesmente aceitar que aquilo ali está acontecendo e fazer o mínimo
possível para que as coisas não desabem. Então, vai ter o dia que você vai fazer o mínimo viável e ter isso lá planejado. Se nada der certo, o que eu tenho que fazer para conseguir ficar viva, para a casa não cair e para não perder meu trabalho. É meio isso, para não perder o trabalho. E se algo acontecer durante durante o mês e tal, o que é mais importante que eu consiga preservar para que todo o resto, né, seja mantido. E aí não ficar ansiosa quando imprevistos e coisas que não estão no nosso controle acontecer. Então, sempre pensar, isso aconteceu? Certo, respira, vive ali um momentinho da ansiedade, mas logo em seguida, depende de você também, se vai ser logo, se vai demorar um pouquinho mais, mas já partir para pensar, sim, o que eu preciso fazer então? Se isso não está dentro da minha zona de controle, o que eu posso fazer para minimizar os impactos em mim? Ou o que eu posso fazer que tem que só depende de mim? E aí, é isso, eu acho que é ter consciência que o planejamento vai mudar, que você vai precisar fazer ajustes e tem que estar tudo bem em relação a isso, porque o contexto muda, as condições mudam, você muda, vai ter coisas que você vai definir que vai fazer no meio do ano e que vai chegar lá e você não vai estar afim de fazer porque outras coisas aconteceram. E aí é ter consciência de que, então, se eu não quero que aconteça, eu não vou ficar batendo aqui, querendo fazer de qualquer forma, ou vou me frustrar porque, eu não consegui fazer. Então, vou refletir por que isso não aconteceu e como que eu posso agora modificar o meu planejamento para fazer outra coisa que vá me satisfazer mais, ou que esteja mais de acordo com o que eu estou vivendo. E aí é isso, revisar e estar aberto para esses ajustes e com essa consciência de que aconteceu alguma coisa, vamos mudar mesmo, vamos parar e mudar a rota, recalcular a rota para o que for melhor para o momento. Tá. E você indica fazer planejamento anual, semestral ou mensal? O que você considera realmente melhor ou é realmente necessário os três, assim? Eu não indico semestral. Na verdade, eu falo mais sobre o trimestral, que aí a gente acaba casando também com as estações do ano, se quiser. Se não quiser, vai lá, primeiro trimestre, segundo trimestre, que às vezes até tem como a gente relacionar mais, né? Com o verão, o primeiro semestre, o segundo semestre mais ali com o segundo trimestre, ali com o outono, porque isso é legal também, porque a sua vida é uma no verão e outra no inverno, assim, muito extremo. No verão, aí muda a rotina da casa, porque tá mais calor, a alimentação, as roupas que você vai usar. Aí chega no inverno, se for um lugar que faz mais frio, já tem que ter toda uma dinâmica ali para fazer a limpeza dos casacos, dos armários. Tem lugar que mofa muito. Enfim, tudo isso porque a gente pensa a nível de vida, não é só trabalho, estudo, coisas assim, né? A casa também entra dentro dessas áreas de responsabilidade aí. E a gente também muda, então a alimentação no outono também é diferente, aí muda tudo, como é que sua energia acontece no inverno. Então, é legal por conta desse recorte dos ciclos. E aí o semestre não. Tipo, tem gente que tem uma influência mais disso porque tá na faculdade, e aí a faculdade funciona semestralmente. Tem faculdade que é quadrimestral. E aí tem pessoas que são professoras, aí é professor de escola, que funciona num outro esquema. Então, é legal talvez agregar também esse mesmo esquema para poder organizar sua vida de acordo com a agenda do seu trabalho. De acordo com, mas para que as coisas se adequem, né? Não significa que você vai viver em função do trabalho, não é isso. Mas eu sugiro tentar fazer o anual, pelo menos, e o mensal. Porque o anual você tem uma visão geral do que vai ser a sua vida, do que poderá ser a sua vida, do que você quer que seja a sua vida naquele ano.
E o mensal é aquele recorte menor que você vai, a partir desse, por exemplo, as minhas metas desse. É quando a gente fala assim, planejamento mensal, planejamento trimestral, tem a impressão de que a gente vai planejar várias coisas, né? Vamos pensar dia por dia. Mas não necessariamente, você pode simplesmente definir quais são as suas metas para aquele mês. Nesse mês eu vou planejar a minha viagem, esse mês eu vou fazer tais coisas do trabalho, esse mês eu vou planejar a reforma de alguma coisa. Enfim, coisas pontuais assim que você pode colocar como metas, e essas metas vão ser rebatidas nas semanas. Então, das metas a gente faz os projetos, e o projeto vai fazer um pouquinho ali a cada semana e um pouquinho ali por dia. Por isso que eu falo isso. Primeiro, a gente tem uma visão do ano todo, que vem para os meses. Se você não quiser fazer o trimestral, vem para os meses e aí vem, esse mês eu preciso colocar esse projeto ou realizar essa coisa, porque no final do ano, porque em tal outro mês, isso vai influenciar. É mais ou menos isso, e fazer o planejamento semanal também, que você não citou, mas o semanal é importante para você ter esse guia da sua semana. Essa semana eu vou fazer isso que contribui para tal coisa, que na minha área de responsabilidade, porque eu tenho esse prazo, porque eu tenho que pagar tais contas, o meu planejamento de estudos, enfim, tudo que envolve a sua vida naquele intervalinho ali, que está mais perto do que o mês todo e depois o ano todo. Certo, entendi. Eu não citei o semanal e eu ficou mais fácil. Eu acho que é da maioria, né? Pelo menos a semana precisa organizar. Pelo menos a semana. Mas é isso, assim, eu poderia dizer que você pode começar pelo semanal, testar o mensal, e depois, em algum momento, fazer o anual a partir do mês que você está. Por quê? Pelaquilo que ela conversa no começo. Um planejamento sempre faz parte de uma coisa maior. Então, eu estou planejando a minha semana aqui, mas eu estou planejando ela por quê? O que vai acontecer na outra semana que eu preciso, né, organizar as minhas atividades dessa semana? Quais são os meus projetos desse ano que eu preciso fazer um pouquinho a cada semana? Então, sempre vai ter essa relação, essa sintonia, né? Para não ter significado. Entendi. E você tem, assim, uma dica para por onde começar realmente a fazer um planejamento? Com a lista de tarefas. Lista de tarefas. Se você quer começar agora, faz uma lista de tarefas de próximas ações que você precisa fazer essa semana. Você está com mais tempo? Começa pensando quais são suas demandas, que seriam suas áreas de responsabilidade. Então, eu estudo, eu trabalho, eu tenho que ajudar em casa, eu tenho um pet, tenho um filho, não tenho um trabalho só, na verdade, tenho 2. Então, você começar a pensar no que faz parte da sua vida, e aí, como você está em relação a essas áreas? Está satisfeita, insatisfeita? Acha que alguma coisa precisa melhorar? E aí, a partir daí, a gente vai abrir um leque enorme do que precisa melhorar, o que você vai fazer para melhorar isso. Que daí vão partir objetivos, metas, projetos, e daí a gente vem para esses planejamentos, anual, trimestral, mensal, semanal. Certo. E a gente já falou aqui, né, sobre essa questão de não ficar ansiosa, mas aí também eu deixei essa pergunta para o final, que é como manter a organização e o planejamento depois desse processo inicial, porque a gente sabe que, eu falo pela experiência com planejamento financeiro também, muita gente vai lá, faz, né, organiza tudo, faz um planejamento bonitinho, mas não faz um acompanhamento, né? Depois deixa para lá, esquece tudo e tchau. Acha que é só isso, que já vai fazer ali. A planilha vai se preencher sozinha. Então, planejamento e organização é hábito. E hábito você tem que repetir para conseguir, né, agregar a sua vida. Então, e por que você está se planejando? Mas se você tem esse porquê muito forte,
também vai ser um pouco mais fácil você enxergar porque eu tenho que fazer um pouquinho a cada semana. O segredo de manter essa organização, esse planejamento, é fazer revisões frequentes. No meio da semana, a cada uma semana, a cada mês faz uma revisão maior, né? Reflete de novo sobre essas áreas da vida, sobre os objetivos, os projetos. Essas coisas estão fazendo sentido ainda na minha vida. Esse projeto aqui que eu queria muito fazer em janeiro, tá chegando no final de março, ele faz sentido ainda na minha vida ou ele, tipo, não fiz muita coisa e ele vou deixar ele lá na geladeira e vou fazer outro, vou começar outro. Então, essa coisa de olhar sempre para o planejamento faz com que a gente continue planejando. A gente sabe, por experiência própria, que em alguns momentos da vida é muito difícil manter essa motivação, essa energia, essa vontade de ficar planejando. Mas é a mesma história que eu falei lá do mínimo viável. Vai ter semana que você não vai conseguir fazer toda a revisão, analisar várias coisas, ou o planejamento financeiro vai sair da forma mais perfeita que você gostaria. Mas o mínimo que você conseguir fazer já te ajuda a manter essa constância e a consistência da pessoa que você quer ser, que é uma pessoa mais organizada, mais planejada, com as finanças mais, né, ali, com mais tranquilidade em relação a finanças. Então, e porque também, se você deixa de fazer uma semana, deixa de fazer duas, deixa de fazer três, aí não faz um mês, no outro mês vai ser muito mais difícil voltar. Então, é melhor fazer um pouquinho, mesmo que seja bem pouco, nessas semanas que você está ali com a energia não tão boa, não tão disposta, do que fazer um pouco, fazer muitão, depois de um tempo que você não faz. É muito mais difícil voltar do que continuar fazendo. É a mesma lógica do. Acho que eu não falei na última vez, mas em algum momento desses últimos tempos eu falei sobre exercício. É muito melhor você tentar fazer 20 minutos de exercício se você tinha planejado 1 hora, 2 horas. Mas hoje não está tão legal, vou fazer aqui 20 minutos. Do que você não fazer durante 15 dias e depois voltar. Ele não vai voltar com a mesma energia. Não vai voltar com a mesma disposição, não vai voltar, vai ser muito mais difícil. Então, é esse pensamento. Eu acho que procurar a forma mais fácil e agradável de fazer, né? Sei lá, meio que um ritual. Eu falo isso com finanças também. Ah, vai lá, qual o horário que tá mais tranquilo para você fazer o teu planejamento financeiro? Você gosta de, sei lá, tomar um chá. Pega o seu chá, escuta uma música e vai fazer nesse momento, e torna um ritual. Você não gosta de planilha, não fica forçando fazer em planilha, vai fazer no papel. Né? Eu acho que com planejamento pessoal, é a mesma coisa, você sempre fala sobre meios digitais para se organizar, misto ou no papel, né? Então, acho que também tem essa questão da pessoa ver o que realmente é melhor para ela. Então, eu como usuária também, né? Como quem consome esse tipo de conteúdo, eu também vejo dessa forma. Sim, a gente precisa pensar o melhor dia. Qual é o melhor dia para fazer isso? Pode ser no sábado, no domingo de manhã, numa sexta de manhã. Uma coisa que, num horário que seja mais tranquilo. Ou não consegue fazer tudo num dia, a parte financeira mesmo. Você precisa de mais concentração e tal. Não consegue ter tempo de fazer tudo num dia, faz aos pouquinhos ao longo da semana, ou faz em 2 dias, né? O planejamento semanal. Faz um pouquinho domingo, né? Planeja até quarta, revisa quarta, planeja de quarta até domingo, domingo revisa de novo. Então, bem como você falou, fazer da melhor forma que tiver, usando as ferramentas que são mais adequadas para você. Não, como você falou, a planilha não tá legal, não tô conseguindo, volta pro papel. E aí a gente vai se ajustando para conseguir fazer da melhor forma possível, a melhor forma que se adapta, se adequa a você. Planejamento, como a gente falou, não é algo que precisa ser estático, fixo e cravado em pedra. E tem que ser muito personalizável, então tem que ser muito a sua cara para que você consiga também dar continuidade. Não adianta querer só replicar o que alguém faz. Com certeza. Então, gente, esse foi o episódio de hoje.
Acho que agrega muito, assim, porque principalmente nesse início de ano, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar todo esse janeiro, essa vibe início de ano aí para fazer todo tipo de planejamento, organizar metas e fazer todo esse tipo de coisa mesmo para reger o nosso ano e para a gente chegar no final do ano com aquela sensação boa, nossa, não, eu consegui, nem que seja um pouquinho andar, né, para melhorar e chegar mais perto do meu objetivo realmente. E isso é o que nos fortalece também a cada dia, né? A gente fala aqui que não necessariamente você precisa se encher de metas, de chegar no final do ano, aí realizei todas as metas. Mas é satisfatório você conseguir. Não precisa fazer a lista de metas, fazer a lista de metas dessa semana. Com certeza, conseguir progredir pelo menos um pouco, sentir que você progredir um pouco ali em prol do que você deseja para sua vida ou para o seu ano, ou não sei, né? Para aquele seu momento. Então, espero que tenhamos agregado, né? O episódio foi esse. A ideia mesmo foi fazer um janeiro que fosse nessa vibe de organização e planejamento mesmo. Então, desde o final de dezembro, nós trouxemos episódios nessa vibe sobre metas, sobre planejamento financeiro e agora sobre planejamento pessoal. E também já deixar um recado aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas agora os nossos podcasts vão ser lançados de 15 em 15 dias, para poder a gente conseguir se organizar melhor e aí também organizar outros projetos que nós temos também. E nós estamos cada vez numa vibe mais slow. Então, eu acho que é isso. Vem com a gente, que dá certo. Já fica o recado, né, que para esperar que o episódio saia de 15 em 15 dias. E nos siga nas redes sociais, se você gostou desse episódio, acha que alguma amiga vai gostar, mande para ela, curte, que nos ajuda muito. Muito obrigada. Só vou fazer um adendo, mas já dando tchau, que você falou sobre a gente estar espaçando um pouco mais, já é uma meta para continuar a constância da gravação e de vocês terem episódios novos. E é isso, eu acho que a gente também vai encontrar uma forma de nos comunicar mais com as nossos ouvintes, mas vocês vão ficar sabendo muito em breve. E obrigado por assistir até aqui, até a próxima. Beijo. Beijo.